Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 61. Hoje foi o dia de receber dois convidados especiais para a gente falar sobre a taxação do PIX, reforma tributária e vários outros temas em relação ao âmbito empresarial. E vamos ao currículo dessa dupla maravilhosa. O Thiago é contador, 24 anos de experiência, é sócio-administrador da Conceitos Contabilidade, especialista na área tributária e em legislação societária, possui diversos cursos de especialização nas áreas contábeis, fiscais, trabalhistas, societárias e de gestão. Pós-graduação em Contabilidade e Direito Tributário pelo IPOG, desempenha funções técnicas contábeis e participa da administração do escritório, ou seja, esse cara está em todas as áreas da contabilidade, então tem muito a contribuir para a gente. E a esposa dele não fica para trás não. A Aline Caroline Carneiro de Silva Santos, contadora há 23 anos de experiência, é sócia proprietária do escritório, especialista na área trabalhista, vamos aprender tudo sobre a área trabalhista com ela hoje. Possui diversos cursos de especialização na área e participa também da gestão do escritório. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho a dupla Thiago e Aline da Conceitos Contabilidade. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Josimar, pelo convite. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Josimar, pelo convite. Satisfação estar aqui com você. Já posso começar com essa bomba do Pix com você? Bora lá. Explica para a galera aí o que aconteceu que deixou o brasileiro maluco em relação à sua transação financeira. Então, Josimar, essa novidade aí, entre aspas, né, que surgiu essa bomba aí recentemente sobre a questão do Pix, para nós da área já não é uma coisa nova, né? Na verdade, essa norma ela foi alterada em setembro do ano passado, só que passaria a vigorar agora no início de 2025. E aí, devido à questão política, polarização e tudo mais, veio à tona toda essa história. E aí, muita fake news, muita conversa de um lado e de outro, né? E, na verdade, era uma norma técnica, né? Até tirando a política um pouco da jogada de cena. Era uma norma técnica da Receita Federal para ampliar as informações que ela iria receber dos contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Se lá na frente essas informações seriam usadas para fiscalizar as pessoas ou as empresas para uma eventual sonegação, é outra história. Mas inicialmente era por essa situação. Então, até para explicar melhor sobre o PIX, sobre a taxação ou não, a gente precisa pegar um contexto histórico. Para muitas pessoas que são leigas no assunto, imaginava que era uma novidade, que está começando agora, que os bancos não tinham, aliás, a Receita Federal não tinha as informações, o governo não tinha as informações das pessoas e das empresas. Na verdade, essas informações já são repassadas desde 2003. Lá em 2003 foi criada uma declaração acessória, onde as empresas do setor de cartões, débito e crédito, eram obrigadas, e o setor financeiro, eram obrigados a enviar essas informações das movimentações de cartão para a Receita Federal. Em 2015, essa norma foi atualizada e acrescentou... A galera até ficou brava na época, né? Achando que era invasão de privacidade, exatamente. Vai abrir todos os meus dados. Quebra de sigilo bancário e tudo mais. Mas isso aí foi pacificado judicialmente também, foram anos de briga. E a Receita, na verdade, ela não tem uma informação completa, ela tem uma parte das informações, né? Valores que movimenta, não tem para quem que você... passei meu cartão ali em tal lugar, tem esse detalhe? Não. O interesse dela é saber o montante mensal que a pessoa movimenta. E aí depois, quando ela for fiscalizar aquela pessoa ou empresa, ela vai cruzar os dados com as outras informações que os próprios contadores são obrigados a enviar dos seus clientes, né, para a Receita, vai cruzar e vai verificar. Tem indício de sonegação ou não tem indício de sonegação dessa pessoa física ou jurídica. Então, em 2015, foi atualizada essa norma, acrescentado outras informações que deveriam ser enviadas. Então, as instituições bancárias tinham que enviar a cada 6 meses as informações dos seus clientes. Na época, funcionava assim. Se você movimentasse pessoa física acima de R$2.000 por mês de transações entre DOC, TED e transferência bancária, o banco tinha que enviar aquela informação para a Receita Federal. E para as pessoas jurídicas, R$6.000. Então, observe que os valores eram até menores. E em setembro do ano passado, por conta do PIX, que foi criado depois de 2015,
a norma foi alterada para acrescentar o Pix nesse rol de informações, e não só o Pix também, outras modalidades de pagamento que na época não eram tão difundidas. Exemplo, essas empresas do varejo, de grande nome aí, que criaram suas próprias instituições financeiras internas. Antigamente era o carnezinho, né? A pessoa ia lá, comprava seus móveis e tinha o carnê. Depois atualizaram, criaram próprios cartões próprios das lojas. Também veio as fintechs. Então, todas essas empresas, elas não estavam abarcadas dentro da declaração da financeira. Essas plataformas de pagamento como PicPay. PicPay, né? Exatamente. Essa galera, essas empresas, elas não estavam abarcadas dentro dessas informações. Mas aí pode ter dúvida do pessoal se essas empresas não tinham que... elas estavam no escuro, elas não tinham que enviar nenhuma informação para o governo, elas não eram fiscalizadas. Não era isso. Na verdade, existem uma série de outras obrigações acessórias que toda empresa tem a obrigação de enviar para o governo. Só que essa específica, que essas instituições precisam de enviar referente à movimentação de seus clientes, algumas dessas empresas, desses setores, não estavam obrigadas. Então, essa norma, na verdade, é uma norma técnica, não tem a ver com política, com o lado A ou B. Só que aí, devido a toda essa polarização, toda essa situação, houve todo esse clamor nacional e tudo, e o governo, por opção, resolveu recuar. Então, essa norma de setembro do ano passado, ela foi revogada, mas permaneceu a de 2015. Ela está em pleno vapor, pleno vigor. E aí, respondendo a sua pergunta, o Pix vai ser taxado ou não? O Pix não vai ser taxado, porque até para poder dar essa segurança para o povo, para o contribuinte, o governo soltou uma outra norma no dia seguinte. Por enquanto é uma medida provisória, né, mas ela provavelmente vai ser convertida em lei, porque nisso aí não tem polêmica em Congresso Nacional por enquanto. Vai ser convertida em lei, onde o Pix equipara-se a dinheiro espécie. E lá nessa regra também fica bem claro, tem um artigo lá, um inciso que fala que nenhum contribuinte, nenhuma empresa... E acaba sendo, né? Porque o Pix tirou o dinheiro de circulação. Né? É um dinheiro digital, vamos dizer assim, né? É um dinheiro digital. Então, assim, essa norma, ela coloca bem expresso que nenhuma empresa, nenhuma loja, nenhum negócio que aceite a modalidade de pagamento Pix possa cobrar algo a mais sobre o pagamento via Pix. Diferente do cartão, por exemplo, que já foi pacificado assim também há alguns anos atrás, que o lojista pode cobrar um percentual acima do valor em dinheiro, né? Então, tem lá minha loja lá, eu tenho um preço do produto X valor em dinheiro e em cartão eu posso aumentar um percentual. Já no Pix eu não posso fazer isso. Já está bem agora sancionado e bem documentado que não pode ser mudado isso aí, né? Mas eu acho que essa desinformação, primeiro ela veio de uma questão política, uma fragilidade do governo, né? Exato. Uma deficiência de comunicação. Né? Porque quando o ministro colocou assim, a frase que derrubou o Pix, essa questão da modalidade aí do Pix, foi quando ele falou assim, nós vamos monitorar algo, como se já não fosse. Já era, não tinha necessidade dele falar aquilo ali. Quando ele falou aquilo ali, foi que ficou o gancho para as fake news, né? Exatamente. E é tão verdade que teve alguns que foram os que tiveram mais de audiência nessa fake news, teve até esse cuidado de dizer o seguinte, olha, o Pix não será taxado, mas coisa tal, disse que não ia e foi e tal. Então colocou essa mensagem dúbia, mas ele não falou que ia ser taxado porque ele sabia que não tinha possibilidade pelas nossas leis já anteriores, né? Não agora do momento. E que fique claro, né, Thiago, se eu falar alguma coisa que você me corrige se estiver errado. Não foi criado nenhuma lei, nada naquele momento que fosse alterar o que já existe. Você só ia pegar um grupo de novas modalidades que ainda não estavam dentro desse conjunto de informe. Exatamente. Só isso, pelo que eu entendi. Agora, é claro que isso, a médio e longo prazo, ia dar para o governo mais informações para fiscalizar, talvez, pessoas que ainda não estavam sendo fiscalizadas. Mas eu não acredito que agora, a médio prazo, eu acho que a longo prazo ninguém vai conseguir se esquivar do governo. Exatamente. Pela quantidade de informações que a gente está reunindo e o quanto a gente está saindo do analógico e ficando tudo no digital. Tudo. Então, acho que a longo prazo não terá saída. Mas mesmo se o governo fizesse isso agora, ele não estava fazendo nada que é fora da lei. Exato.
que quem criou e colocou foi o Congresso que nós elegemos. Exato. Então, se você quer algo diferente, eleja um Congresso diferente ou cobre de quem está lá para fazer alteração via lei, que é a forma mais correta, né? Exato. E não fica produzindo fake news, né, a todo vapor. Mas antes que a gente continue esse papo aqui com essa dupla, nós vamos falar dos nossos apoiadores, né? Aline, você está pensando em mudar o seu apartamento? Está confortável ou você já vai cobrar do Thiago para 2025 fazer uma mudancinha lá? Opa, bora fazer com a Pitangui, né? Se for fazer uma mudança no seu apartamento, você vai chamar essa dupla de empresas. Primeiro, você vai chamar a AWS, que a AWS vai mandar o arquiteto para sua casa e vai planejar do seu jeito. Então, gente, se você está como a Aline, está querendo dar uma mudada no seu apartamento ou na sua casa nova que você acabou de comprar, procure a AWS Interiores, que a AWS Interiores faz o planejado do seu jeito, desenha a sua casa do seu jeito. Então, acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time da AWS Interiores. O outro parceiro que a Aline vai levar para reforma ou para mudança que ela vai fazer no apartamento, ela já até lembrou o nome aqui, a Pitangui Tintas. Então vamos falar um pouquinho dessa empresa. A Pitangui Tintas é uma empresa que é referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Pitangui. Thiago, mas antes que a gente volta nesse assunto aí, que ele é bem legal, mas é um papo longo, eu queria ouvir de você como é conduzir uma empresa e tendo a sócia como esposa. É maravilhoso. Eu tenho que dizer que a Aline é uma ótima parceira para a vida, claro, tanto para a sociedade quanto para a questão de casa, né, família e tudo. Então, sou muito realizado, muito feliz ao lado dela. E ela é uma pessoa fácil de lidar. Então, acaba que a gente consegue conduzir tranquilamente os negócios, separar a questão familiar, questão particular da empresa. É claro que eu sei que é um desafio para muitos casais que empreendem junto, né? Tem essa dificuldade, às vezes tem vaidades, né? Cada um tem um pensamento diferente. Mas a gente consegue, ao longo desses anos todos aí, já são 17 anos de conceitos de contabilidade, né? Então a gente consegue conduzir bem tranquilamente as coisas no dia a dia. Foi aprendendo aos poucos, mas hoje está tudo tranquilo. E como é que é a distribuição das funções? Como é que foi essa divisão? De vez em quando um entra na área do outro. Ela manda, eu obedeço. Ela manda, você obedece. Inclusive, essa é uma questão importante, né? Que se não tiver a distribuição, a divisão, a partir exato. Do momento aí que a gente gera muito atrito, né? Antes de dividir, é que ainda tinham... Sim. No início a gente teve alguns conflitos. Por questões bobas, mas acontecia. Aí, com o tempo, a gente conversando, falou, não, vamos deixar tudo bem alinhado. Quem vai cuidar do que determina com relação ao financeiro? Eu, Aline. Departamento pessoal, eu, Aline, comando a equipe e organizo ali algumas dúvidas, o que o pessoal tiver, que executa, eu tô ali. Agora a parte fiscal e contábil fica por conta dele, assim como a parte comercial do escritório. Né? Eu acho que o segredo é assim, o casal que vai empreender junto, cada um tentar puxar para o seu lado aquilo que ele tem mais facilidade, ou a zona ali de talento dele, né? Então, desde o começo da minha carreira, 24 anos atrás, comecei em escritório de contabilidade, a Aline também tem quase esse período também, então cada um foi para uma área dentro da contabilidade, então eu fui me especializando naquela área e ela na área dela, eu mais na parte fiscal, ela mais na parte trabalhista. Quando a gente começou a namorar e noivar e veio o casamento e junto ali na época do casamento veio a intenção de abrir o negócio, abrir o escritório, começar a empreender junto. Então, desde sempre a gente foi aprimorando isso. No começo, não. Acabava que eu queria interferir na zona que ela tinha muito mais domínio do que eu. Ele queria mandar em tudo.
Queria mandar em tudo. Ela nem tanto na parte fiscal, ela quase não. Aí você entendeu logo que quem manda é mulher, né? Eu entendi que quem manda é mulher, me coloquei no meu cantinho, no meu humilde lugar. E deu tudo certo. Falando em humilde de lugar, como essa história vocês começaram junto, como vocês se conheceram? Conta um pouquinho aí, fiquei curioso para saber agora. Você quer falar? O que eu falo primeiro? No escritório, que eu já trabalhava no escritório do meu tio. Comecei lá de 14 para 15 anos. E com 18 anos, esse cidadão estava ali sentado no escritório num dia que eu tinha chegado um pouquinho mais tarde, que eu já estudava na faculdade. Tive que chegar, fui trabalhar só no período da tarde. No que eu cheguei, tá ele lá sentado. No horário de almoço. Olhei e falei, olha, você tá aguardando quem? Aí ele vira pra mim e fala, trabalho aqui. Eu falei, era meu primeiro dia. Que tava lá na recepção, sentadinho, esperando o horário do almoço. Já ficou sem graça. Não, eu achando que eu ia arrasar, né? Tipo, olha, o que você precisa, cliente, né? Ajudar, um cliente. Né? Porque eu sempre, assim, preocupada com tudo que tá acontecendo ao meu redor. Eu vejo até o que tá aqui atrás. E ali, né? Nossa, gente, que balde de água. Eu da minha parte, eu vim do interior, né? Eu sou da cidade de Ceres, região do Vale de São Patrício, região central. Lá eu comecei na área, trabalhei no escritório lá por 4 anos, vim para Goiânia para estudar, fazer faculdade, aquela coisa toda. Então, fui trabalhar no escritório que ela trabalhava, né? Graças a Deus, Deus me guiou para lá. E, igual ela tá falando, no primeiro dia acabou que eu fui apresentado por toda a equipe, mas ela não estava lá no período da manhã, que ela foi resolver uns problemas na faculdade. E aí acabou acontecendo essa cena. Mas talvez foi bom isso, porque senão não ia ter esse olhar, né? Talvez o Cupido não ia flechar, né? O Cupido não ia flechar, acho que o Cupido preparou isso. E aí logo, pouco tempo depois, assim, a gente começou a namorar. Foi difícil, porque ela é bem difícil, assim, mas eu, com o meu jeitinho e tal, fui conseguindo, aí a gente começou a namorar e daí em diante, só sucesso. E depois que você passou por essa cena, Aline, como é que foi depois? Porque sempre as mulheres vão conversando entre si, vai comentando, conta aí. Só de eu chegar na cozinha e já tava ali a turminha, né? A turminha já tava lá. Que o pessoal você viu lá... o cara novo? Tá vendo? Olha. As mulheres lá de lá tudo casadas. Com ele, eu falei, gente, só ela de solteira no escritório. Eu só queria saber se ele precisava de alguma coisa, mas ele trabalha aqui. A mulherada lá, tudo casada, tudo mais velha, só nós lá de novinho lá na turma, né, na época, né, 2 meninos praticamente, 18 anos, aí já chiparam a gente lá, já. Tipo, não, eu falei, não, pode sair. Mas quem deu mais a entender? Como é que foi o momento que deu a flechada? Conta aí. Na verdade, ele já, desde o início, tá ali, mandando escrevendo cartinha, deixava no meio gaveta. Olha que legal, deixava cartinha, no chocolate, bombonzinho, né, deixava na no gaveta. balinha, e no que eu abri, eu já olhava de cara ruim pra ele. Porque ele dividia só um vidro, nós dois. Ele trabalhava numa sala, ela em outra. Ela era bem difícil de conquistar, hein, Thiago? Ele deixava as coisas ali, eu olhava e só olhava pra ele. E continuava. Ela só queria saber trabalhar e estudar, não queria mais nada. Não mesmo, não queria mesmo não. E ali, na época do SMS, não existia WhatsApp. Eu sou dessa época, condenando nossa idade. Nós somos dessa época. Contando a idade. Aí fazia aquelas mensagens todas elaboradas, cheias de barquinho, com tracinho, vírgula. Criava os desenhos. Desenhado. Eu sou de uma época um pouco anterior a essa, do MSN. Lembra do MSN? Também, que era o primeiro chat que você tinha na internet. Ficava horas e horas no MSN conversando. Sim. Mas aí recebia essas mensagenzinhas sem identificação, mas eu já sabia que era ele, ignorava todas. Ignorava todas. Com certeza. Difícil. Com certeza. Foram alguns meses pra conseguir pelo menos chamar ela pra conversar, né? Uns 4 meses, daí chamar pra conversar. Aí quando eu chamei pra conversar, ela falou assim, comigo o negócio você não é de qualquer jeito, não é bagunçado. Aí eu tive já de chamar, já fazer o pedido já de namoro já no primeiro dia, que senão não tinha nem contato, não conseguia nem pegar na mão dela. Não mesmo. Aí eu falei, modelo cristão. Modelo cristão. Aí eu percebi, falei, essa é pra casar. Aí eu sabia que eu estava no caminho certo. A Aline foi esperta, olhou assim e falou, você tá achando que você vai me pegar, né? Achando que é assim, né? Achando que é facinho. Aqui ou você casa ou você... Esse menino aí veio lá do interior achando que aqui o negócio é bagunçado. Mas aí como que deu essa sequência de vocês estarem na mesma profissão? Quanto que vocês decidiram montar o negócio de vocês? É interessante, né, Josimar? Porque assim, a gente vê que a nossa história ela é uma história que se repete, né? Muita gente
acaba dando liga aí no relacionamento por estar trabalhando junto, né? Porque passa horas e horas junto no mesmo ambiente e tal. Querendo ou não, natural, né? se você é empresário ou se você é colaborador, você acaba passando a maior parte da sua vida ali com aquele grupo, né? É normal sair namoros, casamentos, né? Normal. Muito normal. Então, a gente, estando juntos ali, acabou que os interesses são parecidos, né? Na mesma área. Logo, ela já me incentivou a ir para a faculdade, porque aquele era o meu primeiro ano na cidade, aqui em Goiânia, e eu não estava estudando, né? Eu tinha finalizado o ensino médio e eu tinha tirado aquele ano ali mesmo para organizar as coisas, ver como é que seria, se eu ia conseguir me sustentar aqui e tal. Mais uma exigência. Tá namorando comigo? Ah, tá. Então vamos embora estudar. Eu estudo, por que você não estuda? A minha intenção era no ano seguinte começar, mas ela então fez uma força. Você tem que ser muito grato a ela. Sou 100% grato. Sou muito grato. Então, ela me incentivou bastante. Comecei a estudar no ano seguinte, na faculdade, na mesma que ela. E as coisas foram fluindo. Foram 4 anos de namoro. Nesse intervalo, surgiu a intenção e o desejo. Já tinha essa vontade de montar o escritório. Veio a oportunidade que o próprio tio dela, que era o dono do escritório, que era meu patrão na época, nos incentivou, né? Foi, assim, uma pessoa que a gente tem muita gratidão. O Sérgio Carneiro, que é o tio dela, que tem um escritório até hoje, parceiro nosso também, nos deu uma força muito grande para a gente começar o negócio. Até tem uma passagem interessante, porque eu saí da empresa dele e fiquei um período de digamos, aviso prévio, treinando uma outra pessoa, porque durante esse intervalo de tempo eu acabei assumindo ali o departamento como encarregado, o departamento fiscal, que era a minha área. Depois eu treinei uma pessoa para eu sair tranquilo, como assim, pensamento de dever cumprido. E assumi uma empresa, uma empresa grande, como contador da empresa. Comecei ali trabalhando internamente, fiquei por 2 anos. Um belo dia, ela continuou no escritório dele, né? Aí um belo dia eu fui lá buscar ela na hora do almoço pra gente almoçar e ele me viu lá na recepção esperando, ela me chamou na sala dele e falou, e aí, vai montar seu escritório não? Como é que é e tal? Aí eu falei, não, agora não tem condição, a gente tá noivo, tá pensando em casar e tal, não dá pra fazer isso agora, vou ficar quietinho lá dentro daquela empresa e tal, e vamos ver o que acontece mais pra frente. Ele falou, vamos ali comigo. Aí entrou no meu carrinho velho lá, sem ar-condicionado, ele todo de terno e gravata no meu golzinho velho, que já tinha fundido o motor 3 vezes. Era toda semana, tava na oficina. E aí foi me guiando para mim sair do bairro onde que era o escritório lá dele, até na região de Campinas, até lá no local que ele me levou, e eu sem saber de nada. E deixou a Aline lá se almoçar, se vira aí, fica aí. E nem explicou nada para ela. Chegamos lá num prédio comercial, no setor marista, e aí ele abriu uma sala lá e falou assim, tá vendo essa sala aqui? Tava cheio de móveis, mesas e tal. Falou, tá vendo essa sala aqui? Então, essa sala aqui eu alugava ela para uns advogados, eles saíram, tá vazia. Agora essa sala é sua. Monta seu escritório aqui. Desse jeito. Você vai usar quanto tempo você quiser. Quando você não estiver precisando mais da sala, você me devolve e tal. E toma aqui a chave. E agora você vai montar seu escritório. Acho que um empurrão maior do que esse não tem como, né? Cara, seu tio não tem uma sobrinha solteira lá, não? Um tio desse eu quero na vida toda. É um pai, ué. Pra ela, pra mim também. Tudo. E assim, a gente nem era casado ainda. Eu era noivo dela, né? E tudo. Já frequentava a família, mas... como diz, não tinha tanto, vamos dizer, compromisso, vamos dizer assim, com a família toda, né? Ele poderia imaginar que em qualquer momento eu podia desaparecer, né? Então ele confiou na minha pessoa mesmo, me deu esse voto de confiança. Claro que eu não ia fazer isso, né? Mas ele não tinha obrigação nenhuma, né, de dar esse empurrão. Apesar de que ele ia ajudar a sobrinha, mas também estava ajudando uma pessoa, de certa forma, um pouco desconhecida, né? E eu agarrei com unhas e dentes, tanto eu quanto a Aline, ela continuou trabalhando com ele, mas dando um suporte para mim. Eu montei uma equipezinha pequena, já tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que é um funcionário e amigo também, que está comigo até hoje, que é o nosso gerente do departamento fiscal, parceiro. E a gente começou ali e, graças a Deus, o Sérgio estava certo. Ele até me falou, se você montar seu escritório, você vai ter chance de trazer muito mais clientes. Se você ficar dentro de uma empresa, você vai ficar ali limitado, só com aquele cliente, né? Limitado, né? E realmente, no primeiro ano já veio algumas empresas, também prestamos serviço para o escritório dele durante um tempo. Eu costumo dizer o seguinte, se o seu sonho é empreender, você tem que deixar de construir o sonho de alguém e construir o seu. Sim. Porque quando você está dentro de uma empresa, tá, gente? Não estou falando assim que você é colaborador, que você está satisfeito, não, que você não vai
construir seus sonhos. Eu falo quem tem o sonho de construir via empreendedorismo. Isso. Ele tem que sair, ele tem que passar um período, ele tem que sair, construir o sonho dele, senão ele não vai construir, ele vai construir o sonho de alguém, né? Exatamente. Então, começamos ali, né, com aquela estrutura que ele tinha fornecido pra gente. Logicamente, o início sempre é difícil, tem aquela dificuldade, né? Mas, graças a Deus, a gente foi rompendo as barreiras a cada momento e tudo. E a Aline continuou no escritório dele por mais alguns anos. Nesse intervalo veio o casamento, veio filhos e tudo. Eu tô curioso pra saber quanto tempo levou pra sair do golzinho sem ar-condicionado. Ô, Fábio, não, até colocar uma foto depois. Que cor que era o gol? Vinho. Fábio, depois você coloca uma foto de um golzinho vinho aqui do lado, na hora que eu estiver falando. Quando a gente se conheceu, eu costumo Não, brincar. era o bola. Era o bola. Bolinha, G2. Ah, mas já era melhor, G2, já era um G2. Duas portas. Duas tortas. Eu costumo brincar que eu casei por interesse, né? Sério? Mas aquela era gol, era carrão. Não tinha gol ainda não, querido. Tinha não? Não. Mas então que Como interesse? Eu andava de Uma Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz. Cabia tanta gente. Cabia umas 90, assim, cabe sentado umas 40, mas colocava Ainda 100, tem. 120 pessoas. Hoje em dia, você olhar dentro. na rua, Tem vários, né? Rodando aí. Então, eu casei por interesse. Entendeu? Interesse Quando- zero. Na verdade, eu acho que quem foi o interesseiro foi o Thiago. Porque falou assim, ó, Foi. tô aqui no escritório. Era Um dos melhores de Goiânia. Um dos melhores de Goiânia, chique. sobrinha do dono, e deu certo, porque o tio ajudou ele antes de casar. Você vê. Esse carro eu comprei ele pouco tempo antes da gente noivar, né? Então, algum tempo de namoro foi andando de ônibus mesmo, de busão, os dois, né? Pra baixo e pra cima, pra faculdade. Ou seja, você trabalho. conquistou ela de Mercedes pra Foi, depois... Pra cair pro golzinho. Cai pro golzinho. Aí ficamos, até depois do casamento, a gente ficou mais 2 anos com ele ainda. Até depois passar por um outro gol novo, mas aí zero, tirado da Ou concessionária. seja, gente, é gradativo, tá vendo? Ele saiu de um gol ruim, depois melhorou um pouquinho, foi pra um gol novo, para depois talvez chegar hoje na sua BMW, ou não sei qual que é, isso aqui não é o interessante, mas é que é gradativo, né? Não tem essa coisa de ser da noite pro dia, pá, não tem. Assim, eu acredito que com trabalho, né, e você tendo ali perseverança, logicamente também se preparando, as coisas naturalmente acontecem. Não é da noite pro dia. E quando não que cai do teve céu. outra mudança mais impactante? Aí, assim, nós ficamos quase 4 anos com essa estrutura, era uma sala comercial num prédio no setor marista. Com 4 anos, nós percebemos a necessidade de ampliar, e aí ao lado desse prédio comercial tinha uma sala disponível para locação, nós locamos essa sala. Foi até um motivo, assim, de embate entre eu e a Aline, porque eu queria reformar as 2 salas e deixar elas, né, numa estrutura perfeita, né? Porque era um prédio antigo, então era assim, uma estrutura mais limitada, né? E aí a Aline falou, olha, não tem necessidade, nós temos poucos clientes ainda, vai ficar um espaço grande e as salas vazias, assim. Nessa época nós tínhamos, acho que 3 funcionários internos e 2 que trabalhavam dentro de clientes, né? Que não ficavam lá durante a semana. Mas eu acreditei que aquilo ali ia ajudar a gente a dar uma outra alavancada. Seria o segundo momento para a gente alavancar. E aí acreditei, fui teimoso, temei com ela, e aí acabou que a gente fez uma reforma ampla lá, até sem muita condição. E graças a Deus, em 2012, no ano seguinte, a gente já tinha dobrado o número de clientes. Claro que não foi por conta do ambiente, mas isso conta também, né? Contribui, né? Foi porque nós estávamos no processo. Até porque quando você faz isso, você se sente mais seguro, Sim. né, para vender o seu projeto, a sua ideia, né? Isso você ajuda. trazer o cliente para dentro do seu ambiente ali, antes nós não tínhamos nenhuma sala de reunião, né? Então, claro, por meu momento foi maravilhoso, mas cada coisa tem o seu momento, sua etapa, né? Então, aquele segundo momento ali de fazer essa ampliação, de ter uma sala de reunião, ter uma estrutura bacana, foi importante para dar esse próximo passo. Então, nós ficamos ali nessa estrutura mais um tempo. Depois, acabamos comprando as salas. E aí, compramos uma terceira sala comercial, que também surgiu ao lado, né? E ampliamos mais ainda em 2018. E ficamos nesse imóvel até o ano passado. Era um prédio comercial. Acabou que a gente conseguiu comprar a sala do tio dela e as outras dos vizinhos. Ficamos com 3 salas.
Em Deve ter 2024... feito um preço legal, porque esse tio aí fez um preço é enviado de bacana, Deus, né? fez um preço bacana. Foi como diz, ele é um anjo na nossa vida. Já vamos deixar um convite aí para qual que é o nome dele? Sérgio Sérgio. Carneiro. Sérgio, tá convidado para vir aqui no podcast, viu? Porque o um cara Sérgio- igual você, a gente tem que ouvir sua história. Sérgio é um cara que tem uma história maravilhosa, realmente vale a pena trazer ele aqui. E ele, assim, na área contábil também, ele é um cara que é uma referência aqui em Goiânia, já há muitos anos de experiência, o escritório dele já tem aí mais de 30 anos, então é um cara que quando a gente precisa de alguma coisa, ele está lá sempre à disposição e não tem vaidade nenhuma. É um cara Ele muito é bacana. tecnológico, né? Não é daquele contador, apesar do tempo de experiência, não é Verdade. aquele contador ali do... Arcaico, do antigo. conseguiu se Não, atualizar. ele é sempre à é frente do super- tempo dele. Ele é Sim. bem à frente. Falando nisso, eu queria saber de vocês, continuando um pouquinho mais lá na gestão do escritório, quem que é mais conservador e quem que é mais corajoso no momento de crescimento? O Tiago é mais corajoso. com É? certeza, Você é mais sim. conservador. Até mesmo quando ele comentou Esse aqui exemplo. a questão da sala, né? Que ele queria Você não queria? reformar, eu não queria, porque eu sempre sou muito ligada à preocupação de números. Tipo, tá, mas e aí, vai dar certo? Financeiramente. Financeiramente, a gente vai conseguir? Não é esse momento. Eu sempre imagino que Entendi. a gente tem que segurar um pouco, observar o cenário, para depois, quando a gente já tiver o financeiro, a gente fazer o investimento. Mas ele não, ele já é mais assim, não, ele já vê à frente. Se eu não fizer esse investimento, eu não consigo crescer. Então, Mas eu o legal preciso de vocês investir. dois que é uma provocação que acaba sendo complementar, né? Sim. Ela perfil é Uhum. mais administrador, você Uhum. perfil mais empreendedor. Isso, Exato. Ora é isso ela vai mesmo. ter que te ouvir, ora você Sim. vai ter que Uhum. ouvi-la, né? Exatamente. Para chegar num equilíbrio. Não pode ser só perfil empreendedor Exato. e nem pode ser só também puxado no freio de mão, que senão não cresce, né? Eu Cresce, falei é isso aqui mesmo. de um exemplo que uma ideia minha deu certo, dessa reformar a sala dos outros, que é alugada. Uhum. E a reforma, assim, daquelas mesmo, de imóveis planejados, de trocar piso, trocar tudo. É tanto que sabe? pessoas chegavam lá e Fala, falavam, "Você é mas peraí, maluco." o que tem aqui fora, nesse prédio, não corresponde ao que tem aqui dentro. Porque a fachada O do luxo que prédio tinha muito, interno, muito antiga. antiga, né? E lá dentro tudo de moderno. Então, assim, todo mundo falava, você é maluco, você gastando isso aí tudo, o proprietário vai te dar desconto em aluguel? Eu falei, nada, conversei com eles, não tem nada disso, tudo por sua conta e risco. Depois acreditei que eu conseguiria comprar aquelas salas, conseguimos comprar e tudo. Mas assim, eu tô dizendo um exemplo meu que dessa minha jeito de ser mais assim, de querer as coisas para ontem, que deu certo. Lógico que tem outras passagens, outras situações que, na verdade, eu dei o passo errado, que é natural. Né? No empreendedorismo, na gestão, eu vejo isso muito nos meus clientes, tem várias e várias situações que a pessoa está construindo ali um crescimento bacana, mas assim, pequeno, e a pessoa é afoita, quer passar para um crescimento maior, dá um passo ali e acaba recuando, né? Então, isso é natural. É complicado. Fábio, mas eu acho que o próximo passo deles vai ser colocar a marca da Conceitos aqui. Como o Thiago é mais empreendedor, acho que não vai ter muita dificuldade com ele, mas na sua opinião, eu queria ouvir, você acha que a Aline vai deixar a gente colocar a marca da Conceitos Vou aqui? olhar para ele. Olha, eu acho que a Aline vai deixar assim, mesmo porque ela sorriu, tá? Se ela sorriu, é um bom sinal, né, Fábio? Porque ela gostou do programa, ela gostou do conceito, ela gostou do projeto, ou seja, ela abraçou a causa. Vai colocar. E o legal é que ela chegou aqui antes da gente começar e viu o nome Pitangui e guardou, não esqueceu, né? Na hora que eu fui falar no Merchan, já estava aqui mentalizado. Mas brincadeiras à partes, vamos ao que interessa. Aline, a parte trabalhista, como a gente fez uma apresentação aqui, gente, currículo bom da Aline, né? Parte trabalhista, veja a área que você mais atua lá no escritório. A gente teve umas mudanças com o Michel Temer, uma pequena alteração com o governo Bolsonaro na pandemia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí para quem está nos assistindo, porque tem dois públicos que interessam, né? Que é o empregado e o empregador que está nos assistindo. Isso. Na área trabalhista, nós tivemos aí bons anos atendendo, além de instruções normativas, algumas alterações, mas a nossa base sempre foi a CLT, né? Então, ela foi elaborada lá em 1943. Então, a gente teve aí bons anos seguindo apenas aquela manha ali, né?
E quando chegamos ali em 2017, uma tentativa de modernização, nós passamos pela reforma trabalhista, onde alterou vários pontos. Poderia ter sido melhores? Poderiam, mas já tivemos mudanças significativas e positivas em algumas delas, como a contribuição sindical, né, que acabava sendo um peso era obrigatória, e de lá para cá, de 2017 para cá, não é mais, tanto para as empresas quanto para os empregados, né? Aí uma tentativa também de tecnologia, né, com o e-social. Hoje o e-social ele foi implementado de um tempo para cá, onde acaba que para as empresas a gente sempre orienta, temos que ter um cuidado ainda maior, porque hoje o governo já tem as informações instantaneamente. Então, o funcionário que está lá dentro daquela empresa trabalhando, ele não pode ser registrado nem no dia que ele começou, quanto mais 2, 3, 10 dias depois. Antigamente a gente registrava empregado 30 dias retroativamente. Hoje não. Hoje o registro tem que acontecer um dia antes dele começar a trabalhar. Ah, Aline, mas o funcionário eu não sei nem se ele vai vir. Como que eu já vou te mandar os documentos para registrar ele? Infelizmente, de fato, isso pode acontecer. Mas a gente precisa de registrar, se for o caso, depois a gente, infelizmente, para isso existe o contrato de experiência, né? Que te dá uma facilidade de cancelamento. Né? Nesse caso, assim, se porventura o funcionário simplesmente não aparece, você espera, entra em contato, não, ele desistiu, eu não quero, eu não vou mais. A gente faz o cancelamento do registro. Porque não existe mais aquela necessidade de anotação na carteira física. O pessoal falava assim, mas sujou minha carteira. Não tem isso mais de sujar a carteira. Porque antes não tinha como apagar, né? Hoje é tudo digital. Antigamente eu tinha que pegar, fazer um risco ressalva ali, ou riscava, anulado, né? Agora, realmente ficava feio, né? A carteira dele. Dentro desse pacote de atualizações na parte trabalhista também foram as... Hoje não tem mais carteira impressa, então. Existe, mas não tiram mais. A pessoa que quiser uma carteira nova não emite mais uma carteira física. Eu digo que existe porque aquele pessoal que tem as carteiras antigas, é ideal guardar, não descartar. A minha última vez que foi assinada tá guardada lá. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, então posso jogar minha carteira fora? Não. Pode não, viu, Fábio? Pode jogar sua carteira fora, não. Não joga a carteira fora. Principalmente o pessoal que tem... Normalmente quem tem a carteira de trabalho física que trabalhou antes da reforma trabalhista, né? E lá atrás o INSS não era tão digital igual está hoje. Né? Então a pessoa lá na frente, quando for aposentar, ela pode precisar daquele documento para comprovar o vínculo trabalhista, né? Exatamente. Agora não, agora com o advento do e-social e todos esses acabouços que está em volta, é tudo digital, tudo instantâneo nos sistemas. E acaba que assim, como antigamente era mais fácil de cometer falhas dentro do próprio departamento pessoal, então acaba que quando o funcionário volta para, às vezes, questionar alguma admissão que aconteceu lá em 2000, pode ter sido por falha do departamento pessoal, a falta de um envio de alguma declaração, seja RAIS, CAGED, enfim. Então, para se comprovar, ele pega a carteira, mostra, tá aqui, eu trabalhei, esse é o período, eu preciso que vocês certificam alguma informação, ou enfim, né, inclui se algo não estava no sistema, mas hoje não. Hoje, como é tudo em tempo real, e o governo tem essas informações lá de forma realmente... E o empregado também, né? O próprio funcionário, eu sempre falo que ele é o fiscalizador, ele é o maior fiscal que a empresa tem hoje na parte trabalhista. Continuando nessa área que você está aí, o que mais tem hoje são empregados querendo fazer isso e, às vezes, empregador exigindo que a pessoa cria um MEI e que substitua a relação de CLT para prestação de serviço que, entre aspas, acaba não configurando uma prestação de serviço. Eu queria que você falasse para a gente quais são os riscos que se incorre para o empregador quando ele utiliza dessa modalidade que, às vezes, no primeiro momento, parece muito interessante para ele, que ele acaba fugindo da tributação, né? Da tributação e também dos reflexos, né, trabalhistas. Mas, de fato, não é uma boa saída. A gente sempre orienta no escritório. Fica claro a critério de cada empregador. Porém, não é a melhor alternativa.
Quando o empregado é registrado numa empresa optante pelo Simples, por exemplo, a carga tributária dele ali baseia-se apenas no FGTS, que é de 8%, além dos reflexos, 13º e férias. Mas se a gente colocar isso na ponta do lápis, qual o valor que ele teria de imposto mensal, tendo o empregado registrado como empregado realmente, não vale a pena o risco que se corre como a pejotização. Porque a pejotização, se o empregado tem uma subordinação, tem uma habitualidade... Gerou vínculo, Gera vínculo empregatício. Né? Então, a partir desse momento, o próprio empregado ele já tem conhecimento, né, de todos os direitos dele. Ele fez aquele PJ, ele criou aquele MEI só para atender aquela exigência para ele ser inserido naquela empresa. O que não determina que futuramente, quando ele sair, ele não questione seus direitos, né, trabalhistas. Se você for... Você conta ali com a sorte. Exatamente. É claro que assim, não dá, é o que eu sempre falo. Olha no olho, e você olhar no olho e sentir se realmente aquela pessoa é capaz de manter aquela palavra, aquele combinado até o fim. Mas né? lembre-se, mesmo assim... Quem está nos assistindo, que cobra moralidade dos políticos, exatamente. Cobra legalidade dos políticos, como que você vai cobrar dos políticos se você está sendo ilegal com as suas responsabilidades tributárias e, enfim, ali dentro da sua empresa, né? Eu acho uma incoerência tão grande. Você senta com um empresário... E ele faz, em alguns momentos, não todos, tá? Um falso moralismo em relação aos políticos. Os políticos saem do nosso meio e, às vezes, nós somos os mais corruptos. Nós formamos esses políticos porque a gente vive presente em algum ato ilegal e de corrupção. Tá na nossa cultura, né, cara? E é tão difícil tirar isso. Às vezes você informa, igual que a gente vai entrar daqui a pouco nos impostos. Eu canso de falar para os meus clientes, porque a minha função ela é um complemento da de vocês, que é gestão, e quando se trata de gestão, você tem que falar para o empresário os riscos, as vantagens, as desvantagens. Você tem empresário que você chega, o empresário está sonegando imposto de cartão de crédito, 200, 300 mil reais há 1 ano, 2 anos, sendo que ali é uma responsabilidade dele. Não, eu não quero isso, é muito pesado. Não, se você chegou, a regra do jogo já era essa. Se você quiser andar de forma correta, você vai fazer. Agora, você quer que muda? Faça um questionamento via congresso, via projeto, com os políticos que você colocou lá. Essa é a via legal. Agora, se você anda na ilegalidade, pressionando o seu colador, colocando o seu contador na reta, porque acaba ficando, colocando seu contador na reta, fazendo um falso moralismo e trabalhando tudo errado, como que a gente vai melhorar o país? Não tem chance. Só puxando um gancho, a gente volta na história do Pix, né? Por que as pessoas ficaram assustadas? Vai fiscalizar e vai pegar e vai taxar, não sei o quê. A grande maioria das pessoas são pessoas que a declaração, a informação real ali do que ela tem de renda não condiz com o que ela movimenta no banco, né? Então, assim, vamos falar o português claro. Sonegação, né? Eu sempre falo isso. Todo mundo que fez barulho foi numa via de sonegação. E assim, eu sempre falo isso para os meus clientes, sempre falo isso há muito tempo, que eu acho assim, nós enquanto sociedade, o que deveríamos fazer? Cobrar dos legisladores, Congresso Nacional, ou seja, no âmbito municipal também, vereadores, por aí vai, e até do executivo também, que tem poder para isso, cobrar a redução de impostos. Sim. E essa questão do Pix agora, eu fiquei feliz numa situaçãozinha, que eu vi que o quanto o povo tem poder, o quanto o governo tem medo do povo. Esse foi o lado bom. Foi o lado bom da coisa. Agora, se o povo usasse esse poder para falar o seguinte, governo, eu vou aqui honrar com todos os meus impostos, mas eu quero uma redução de impostos. Cara, isso ia acontecer da noite para o dia. Exato. O Congresso inteiro ia ficar com medo, só que não. O povo quer sempre agir na ilegalidade. Exato. E eu acho que é uma coisa assim, ó, o governo, ele sabe que o povo sonega, que tanto empresas quanto pessoas físicas sonegam. Porque hoje, com a tecnologia, as informações que eles têm em mãos, eles têm tudo que a gente faz, toda a movimentação. Tudo. Então, e assim, a inocência das pessoas achar que esse movimento que o governo ia fiscalizar e deixou de fiscalizar. Não, ele já fiscalizava e ele vai continuar fiscalizando. Eu acho que o governo não pegou ainda quem movimenta 3, 4, 5 mil reais por mês, porque não houve interesse. Não Se quer. houver lá na frente, ele vai pegar, não tem essa. Não teve interesse ainda. Não é melhor, antes disso, nós enquanto sociedade,
organizarmos, e hoje em dia não precisa ir para a porta de um Congresso Nacional para poder se manifestar. Hoje em dia a rede social é poderosíssima. O Pix prova isso, só foi na rede social. Só na rede social. O barulho foi todo na internet. Então, sem sair de casa, nós, enquanto sociedade, podemos reclamar, podemos cobrar e podemos exigir que esses impostos sejam baixados, porque o governo só tem essa média de imposto aí, no geral, na casa dos 30%, 40%, carga tributária em geral, nossa, como país inteiro, porque ele sabe que o brasileiro sonega mesmo. Se essa carga tributária fosse na casa de 20% e nós tivéssemos uma cultura de não ter sonegação, ou um sistema tributário que não permitisse a sonegação, ou não houvesse interesse, a carga tributária podia ser da metade, podia ser de 20%. Não, o que você está dizendo é o que eu sempre defendi, é que acaba fazendo vista grossa dos dois lados. Dos dois lados. Olha, eu não pago imposto, então por isso eu não vou te pressionar, e eu não te fiscalizo em suma totalidade, eu vou cobrar uma taxação alta. Alta no pouco que você me declara. Pouco que você me declara. Você me declara metade que você movimenta, só que você paga uma taxa maior do que eu queria arrecadar. Aí acaba que a balança para eles fecha. E outra, nós não somos, mesmo com toda essa carga tributária alta, que eu concordo com você que deveria ser reduzida, nós ainda não somos os maiores. A gente tem país que cobra-se muito mais. E as pessoas não reclamam. Por quê? Porque você tem retorno sobre o imposto que foi arrecadado. Exato. O problema maior é não haver o retorno como não há no Brasil. Que a corrupção corrói tudo. O peso do Estado, que é muito pesado. O Estado, agora a gente teve recentemente aumento de auxílios para ministro. A gente teve aqui na Câmara dos Vereadores em Goiânia, não sei se vocês acompanharam. Sim. Os caras na surdina fizeram a aprovação de um auxílio de 15 mil e depois veio uma pressão da sociedade na rede social, eles baixaram para 6 e aprovaram. Com toda essa crise que o prefeito pegou a prefeitura, os caras conseguiram aprovar um auxílio de 6 mil reais. E a população deixou passar. Mas continuando nessa linha de impostos, vamos falar do imposto único, do IVA. O que muda? Vai melhorar? Vai ser só uma união de impostos ou vai reduzir alguma coisa? Então, Josimar, mais uma vez a parte política interferiu na parte, vamos dizer, técnica. A reforma tributária ela era almejada para o pessoal da área, né, para contadores, advogados tributaristas, enfim, para os empresários, né, para todas as esferas da sociedade, era almejada há muitos anos. E já tinha projeto aí já de reforma tributária há muito tempo, mas ele não saía do papel, sempre esbarrava em lobbies e tudo mais, tanto na Câmara quanto no Senado. Nos últimos anos, esse novo projeto aí da reforma tributária que foi aprovado agora recentemente, foi caminhando e foi sendo feito várias alterações. O projeto inicial foi totalmente não, mas uma boa parte dele foi mudado. E o conceito em si é bacana, porém, a sociedade não deve se iludir que não vai haver redução de tributação. Para alguns setores vai ter aumento, para outros vai ter redução, mas na média não vai haver uma redução drástica. Até porque a reforma tributária, parecida com a reforma trabalhista, ela vai ser só uma parte do que era almejado. Para você entender o que vai mudar basicamente na reforma tributária. E mesmo assim ela vai ser aplicada a médio e longo prazo, né? Ela não vai ser de uma vez, né? Começa a mudança mesmo a partir do ano que vem. E a partir de 2033 ela finaliza toda a mudança dela. Então vai ter um período de transição agora de 2026 até 2032. Basicamente o que vai ser mudado? O ICMS e o ISS, que são impostos hoje, estadual e municipal, eles vão acabar. E o PIS e COFINS são impostos federais. Então, os impostos sobre consumo, eles vão acabar e vão mudar para novas siglas. Vão ser unificados. Vai ter a IBS e a CBS. Esses impostos, eles vão ficar na mão da gestão federal, vamos dizer assim. Vai ser criado um comitê gestor, independente do governo federal, mas um órgão que vai funcionar assim como é no Simples Nacional hoje, que já existe. Né? O Simples Nacional, por exemplo, só para pegar um gancho para o pessoal entender, uma empresa do Simples Nacional, ela recolhe uma guia de impostos, com todos os impostos embutidos naquela guia centralizada. Aquele dinheiro daquela guia vai para um comitê gestor e ele é repassado para os estados e municípios, as partes que condiz a eles. E a parte federal fica lá com o governo federal. Com a reforma tributária, esses impostos que vão deixar de existir, que é o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal,
assim como o PIS e COFINS são federais, vão deixar de existir e vão ser centralizados nesse pacote da reforma. Então, com isso, o que vai mudar e o que vai ser de bom nessa história? Vai acabar as guerras fiscais, porque não vai haver mais aquela mudança de alíquota de imposto entre estados e entre municípios, onde tem a guerra fiscal, que estados oferecem descontos de impostos para determinados setores da economia, para trazer empresas, para atrair empresas. Então vai ficar até ruim a estratégia dos pequenos estados. Dos pequenos estados, exatamente. Isso foi um motivo que demorou muito tempo, foi praticamente o ano 2023 todo, as discussões no Congresso por conta disso. O toma lá da cá começou a partir disso, porque os estados menores entendiam que eles iam perder e realmente vão perder, nesse sentido. Né? E porque muitas empresas colocam a estrutura em estados menores, não é por questões de logística nem nada, ou porque aquele estado é atrativo, é mais por questão de imposto mesmo, porque faz a conta e vê, eu consigo pagar menos imposto e mesmo tendo uma logística difícil para levar meu produto para os maiores centros consumidores, mesmo assim eu tenho vantagem ainda econômica. Daí para frente a gente não sabe como é que as coisas vão ficar depois da reforma tributária nesse sentido, como é que vai ser o movimento das empresas. Mas o lado bom é essa unificação, né? Porque imagina para o contador o desafio que é se você fosse atender no Brasil inteiro. No Brasil inteiro é difícil. Você ter que estudar a regra fiscal de um estado, de outro, de um município, de um por um. Mais de 5.500 municípios, hoje os cadastros, cada município é de um jeito. Município arcaico ainda que você tem que ligar, falar agora esses cadastros serão unificados. Porque aí vai acabar as inscrições estaduais e municipais e tudo vai ficar centralizado no CNPJ. Então, vai ter um cadastro único das empresas também. Então, não vai haver necessidade daquela burocracia. Muitas coisas vão diminuir burocracia, com certeza. A reforma vai ajudar nisso. Outras barreiras também que empresas enfrentam. Exemplo, eu tenho uma empresa que eu quero entrar no e-commerce. Eu tenho uma loja física e eu, aqui em Goiânia, eu vendo aqui na minha regiãozinha aqui, mas eu tenho anseio de entrar no e-commerce, porém o e-commerce eu esbarro em legislações de outros estados com proteção, com um aumento de impostos para aquela empresa daquele setor, daquele outro estado. E aí o que acaba acontecendo? Quando eu coloco na ponta do lápis essa conta, o meu concorrente daquele estado, por estar lá dentro, ele consegue vender mais barato. Com a reforma, essa barreira virtual, vamos dizer assim, não vai existir. Então, quem tiver uma boa assessoria, uma contabilidade já antenada, uma assessoria que vai mostrar os caminhos, já pode sair na frente e começar a se preparar agora para essa expansão. Esse empresário que tem uma intenção de expandir para o Brasil inteiro, a hora vai ser agora. E nós estamos aí na era dessa logística mais facilitada, com o advento aí de alguns marketplaces, né, que tem ajudado muito os médios e pequenos comerciantes, né? Então, essa parte aí já melhorou muito, o prazo de entrega. Então, essa parte que era um desafio, que a parte tributária também mudando, isso vai ajudar muito os empresários. E os desafios que teve um período que a parte tributária tinha, com um avanço muito acelerado do e-commerce, hoje isso já está normalizado, hoje o governo já consegue controlar tudo isso. Ainda existem essas guerras fiscais, né? Porque cada estado cria suas normas próprias. Goiás mesmo demorou para avançar nisso. Só em 2022 que o estado de Goiás criou uma legislação específica para o e-commerce, dando um desconto de impostos para quem trabalha no e-commerce em Goiás. Só que tem umas regras bem rígidas para as empresas conseguirem enquadrar, tem que fazer um termo de acordo com a Secretaria da Fazenda. Já assim, questão municipal, os municípios avançaram antes, então os municípios entenderam, principalmente Goiânia, né? Estamos falando de Goiânia, capital, entendeu rapidamente que as empresas muitas vezes não necessitam de ter uma sede propriamente dita, assim, com portas abertas para atendimento ao público nem nada. Existem muitos e-commerce que a pessoa de casa, ela faz aquela sistemática do dropship, né? Coloca sua página na internet, fecha com um parceiro que é a indústria, ele não tem mercadoria, não tem estoque, não tem nada, mas a hora que o cliente compra, ele requisita para o parceiro entregar lá para o cliente final. Então, essa modalidade, por exemplo, Goiânia já aceita você montar seu CNPJ num escritório virtual, um coworking, né? Agora, o estado de Goiás, por exemplo, a Cefaz, ela tem dificuldade nesse sentido, ela exige algumas regras físicas, vamos dizer assim, para montar uma estrutura física, que eu entendo que é arcaica ainda. Mas já no âmbito da questão do imposto, ela já avançou, já tem uma redução de imposto para o e-commerce. O governo Bolsonaro teve um avanço na desburocratização
de abertura de empresa, né? Teve. E que era média de 100 dias, caiu para 24 horas. Isso continua? Ainda é bem fácil abrir empresa? Você abre hoje uma empresa 100% pela internet? Continua. Hoje está assim, foi realmente um avanço. Lógico que não está perfeito ainda, porque depende, mais uma vez, de prefeituras, de municípios, acho que é o gargalo ainda da operação. É um sistema chamado RedeSim. É um sistema nacional, onde juntas comerciais dos estados, Receita Federal, as secretarias da Fazendas dos estados, mais os municípios, entraram todos juntos nessa plataforma. E aí, quando o contador vai abrir uma empresa para o seu cliente, ele segue ali um processo onde todos os órgãos já são informados de forma eletrônica. Uhum. Então, quando você solicita a abertura da empresa, se a prefeitura barrar e falar, não, aqui pelo meu plano diretor, essa atividade não é permitida nesse local, o CNPJ nem é aberto. Agora, se tudo tiver ok, tudo tiver aprovado, você tem um CNPJ... Mas já tem um avanço que ali a prefeitura já sinaliza. Antes não, antes você tinha que ir a cada órgão. Exato. Eu sou da época do meu primeiro CNPJ, com o contador ir em cada órgão, esperar o prazo de cada órgão. Não abria uma empresa menos de 100 dias. Não era impossível. O alvará de funcionamento, eu vejo que ele ainda demora muito. Os alvarás, né? O funcionamento, vigilância sanitária, porque ainda tem essa burocracia da visita do fiscal, visita técnica para fazer vistoria, etc. Mas assim, a liberação da empresa propriamente para ela começar a operar, para ela começar a trabalhar, isso realmente é de 1 a 3 dias no máximo. É bem rápido. E assim, hoje em dia até o contrato social não é assinado mais fisicamente. Antigamente você imprimia o contrato para o seu cliente, ele ia lá, levava no cartório, reconhecia a firma por verdadeiro. Então tinha todo esse trâmite. Hoje é tudo certificado digital, tudo eletrônico. O cliente faz o certificado digital via videoconferência, da onde ele estiver. Você pega esse certificado, ele aprovando o contrato social, você transmite ele para esse sistema da RedeSim. De um dia para o outro ali, a sua CNPJ está pronta, sua empresa já está liberada para começar a operar. Tiago, eu vejo muita gente fazendo confusão com o MEI, com o Simples e por aí vai. Eu queria que você esclarecesse para o pessoal a diferença, em que momento você indica que negócio, em que momento, quando você tem que mudar. O MEI, ele foi criado, Josimar, há mais de 10 anos atrás, para suprir a necessidade do pequeno empresário, vamos dizer. O ambulante, o feirante, aquele pessoal que, de certa forma, é um autônomo que não se preocupava, não tinha conhecimento para ir atrás também de um contador para abrir uma empresa. E quando ia, esbarrava no custo operacional para colocar essa empresa ativa. Então, acabava que na balança colocava, volta até um pouco da história que a gente falou do Pix, ficava ali na informalidade como, de certa forma, um sonegador, né? Até para questão de sobrevivência mesmo, porque quando ele fazia a conta, ele via que o lucro dele todo ia embora, se ele colocasse a empresa naquele regime tributário ali que existia, ia embora o lucro dele todo com impostos. Então o MEI foi criado mais de 10 anos atrás para atender esse tipo de pequeno empresário. Então as limitações do MEI são, você pode faturar até 81 mil por ano, né, dá uma média aí de 6 mil e poucos reais por mês de faturamento. Não são todas as atividades que são permitidas. Normalmente, comércios e alguns prestadores de serviços... Eu fico triste, minha área não é permitida. Não é permitida, a área de consultoria não. Tem uma taxação alta. Taxação alta, exatamente. Prestação de serviço, no geral, é mais cara a taxação dela. Alguns tipos de prestação de serviço, né, quando não é uma atividade de profissão regulamentada, elas são permitidas no meio. Eletricista, encanador, as pequenas atividades, elas são permitidas. Então, esse pessoal, ele está abarcado dentro do MEI. E o que é interessante do MEI? Esse pessoal, na época, não tinha seguridade social. Então, o MEI trouxe isso. Quando você paga aquela taxa fixa, porque o MEI você não paga um valor sobre o que você fatura. Uhum. Você paga todo mês um valor fixo. Hoje e ali naquele valor já está embutido. Embutido o INSS. Hoje está na casa de 70 e poucos reais, 76 reais. E o INSS está embutido ali dentro. Né? E você tem a possibilidade de emitir sua nota fiscal de prestação de serviço, ou se você for um pequeno comerciante, sua nota de mercadoria, e andar na linha, andar tudo certinho. Poder fazer suas compras com nota fiscal, tudo correto. Então, os impostos sobre faturamento, né, tudo junto dentro desse 70. Dentro desse valor. Independente de quanto você faturar dentro desse valor, você fica enquadrado no MEI. E o Simples, quanto que é indicado o Simples? E aí o Simples é assim, seria o próximo passo. Vamos imaginar um cenário. Um pequeno empresário começa como MEI. Um comerciante pequeno, vamos supor, abre uma mercearia, começa no MEI. E aí no segundo ano ele já está prestes a passar desse limite aí de 81 mil. E aí ele faz
a conversão para o Simples Nacional, e aí o Simples já abrange mais um leque de faturamento, chega até 4.800.000 por ano. O Simples tem uma alíquota mais cara, porque passa-se a pagar imposto sobre faturamento, né? Diferente do MEI que você paga um valor fixo, o Simples você vai pagar de acordo com o que você faturar. Então, se for um negócio sazonal, um mês você faturou menos, você vai pagar menos, outro mês você faturou mais, você vai pagar mais. Mas pelo montante, né? Pelo montante do faturado. E fora o Simples e o MEI, existem mais 2 regimes tributários que as empresas podem optar: lucro presumido e lucro real. O lucro presumido também é parecido com o Simples, que é um regime tributário que você paga imposto sobre o que você fatura, né? A gente fala regime cumulativo, que paga-se imposto sobre faturamento. E já o lucro real não, já é um sistema diferente, da não cumulatividade. É um regime que você aproveita créditos nas suas compras, nos seus insumos, e abate na saída, no que você vende, né? Um menos o outro, você paga o imposto. De maneira simplória, resumindo, é isso. Então, todos esses regimes, esses 4 regimes, vamos dizer assim, são os permitidos para as empresas. Claro que um ou outro não vai encaixar com o seu negócio, né? Lembrando que a questão do MEI, ele tem que tomar cuidado que muitos constituem, abrem o CNPJ e não fazem os pagamentos das guias mensais. Porque pensam assim, não, eu não emito nota, eu não faturo nada, eu abri esse MEI só para atender uma exigência de alguma, tipo, para ser um PJ, que você falou agora há pouco, né? E não fazem os pagamentos. E aí, com isso, com esses débitos que são gerados, porque mesmo não faturando, mesmo não emitindo nota, a guia mensal tem que ser paga. Com esses débitos dessas guias mensais acumulados, chega um certo tempo que a Receita Federal desenquadra automaticamente do MEI e passa para o regime e vai fazer do a cobrança Simples Nacional. para tentar receber. Né? E, então, assim, é algo muito importante, porque, de fato, tem muita gente muitos empresários... no MEI, muita. A gente fala empresário porque realmente o MEI é uma empresa. A pessoa, às vezes, não tem essa noção de que é uma empresa. Mas não precisa de contador, tá? Mas é uma empresa. O Simples tem um limite também de faturamento para você sair do enquadramento? 4.800.000 por ano. Passou disso aí, você já tem que ir para outra modalidade. Na verdade, tem até um sublimite para fins de apuração do ICMS, porque dentro do Simples também tem o ICMS. Então, se a empresa for do Simples, ela for comércio ou indústria, ela pode faturar até 3.600.000. Se ela passar disso só para fins de ICMS, ela é desenquadrada. Ela fica e o imposto ele vai pagar proporcional ao que ela fatura. Que ela fatura. Então, essa regra de tributação ela não se altera muito no presumido. Não. No presumido é sobre faturamento também. Sobre faturamento também. Só que aí o diferente do presumido é que o governo já te deu uma alíquota de presunção que a sua atividade... Ele já te deu uma previsão do que você vai pagar. Lá tem uma tabela que fala, prestação de serviço é 32%. Ele presume que seu lucro é 32%. Entendi. Não interessa se você vai ter um lucro de 50%, 60% ou 10%. Se a sua atividade estiver enquadrada naquele pacote ali, vamos dizer assim, 32%. Já no Simples é uma tabela progressiva, né? Que ela aumenta de acordo com o valor do faturamento. E no lucro real faz jus ao nome. Ao nome. O lucro que eu estou Imposto tendo. Sobre o lucro. E eu vou ter crédito e débito. De maneira simplória é isso. Tem algumas outras vertentes aí que a legislação tributária nunca é simples, né? Mas... Não, ela é muito complexa. Por isso que eu estou te fazendo essas perguntas, porque muita gente tem dúvida, né? E meus clientes, mesmo não sendo minha área, fazem 1000 perguntas sobre esses assuntos. Inclusive, uma área que eu já tive muitos clientes hoje, muito pouco, que é a área da saúde. A área da saúde tem algumas coisas diferentes, né? Como é que é na área da saúde? Na área da saúde, por exemplo, tem uma novidade agora, fresquinha, né? Tem muitos médicos, dentistas, psicólogos, enfim, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, esse pessoal tem que ficar atento à questão da emissão do recibo de prestação de serviço, pessoa física. Muitos profissionais não têm ali o seu CNPJ, trabalham como pessoa física e tem o hábito de emitir o recibo ali, e aí o cliente lá na época do imposto de renda, que está quase chegando, agora em março começa, declara aquela despesa ali. Fiz um tratamento dentário, fiz uma consulta médica, peguei aquele recibo, guardei comigo, lá em março, abril, eu lanço a minha declaração de imposto de renda para bater no meu imposto de renda a pagar, né? Ou restituir, né? O profissional médico, ele ficou obrigado a partir do primeiro dia de janeiro de 2025 a transmitir, a preencher esse recibo dentro de um sistema, dentro do portal Gov do governo. Ligado ao Gov. Então, acabou a gente sabe que tinha muito esquema de vendas de recibos médicos, que o pessoal caía na malha, ou às vezes até recibo fake ali, a pessoa pegava os dados de um médico sem nem saber, lançava lá que tinha feito aquele serviço médico para
fazer a restituição do imposto de renda. E já haviam cruzamentos entre informações que a Receita obriga as empresas a fazerem, né? E agora mais o recibo totalmente eletrônico e totalmente fiscalizável. Ou seja, praticamente eliminou essa... O médico prestou o serviço ali, ou o dentista, ou qualquer profissional da área da saúde, ele tem que entrar dentro do portal naquele mesmo dia, não consegue emitir recibo retroativo, tem que entrar ali e emitir o recibo. Automaticamente com isso, essa receita, esse faturamento dele, vai lá para o Carnê-Leão, que é uma declaração obrigatória que ele tem que fazer todo mês e que muitos profissionais não faziam, deixavam só para a época do imposto de renda. Então é feito mensalmente. Vantagem disso, ele pode lançar suas despesas do seu consultório para deduzir na base de cálculo do imposto e pagar menos imposto. Tem alguma diferença na área da saúde, por exemplo, odontologia, escritório médico, de registro? Ele precisa da mesma regra das outras empresas? CNPJ, emitir nota fiscal, tem alguma diferença? Sim, costuma ter diferença. Aí eu falei da pessoa física, normalmente a pessoa física não é a melhor opção. Sempre que o cliente nos procura dessa área da saúde, a gente sempre faz o estudo, mas normalmente o CNPJ é mais vantajoso, porque a tributação é mais barata. E no CNPJ você pode optar pelo Simples Nacional ou pelo Presumido, que são os dois regimes que acabam compensando mais para esse tipo de atividade. E aí tem umas regrinhas básicas que você tem Mas o odontólogo, ele pode trabalhar na pessoa física? Pode. Todo profissional liberal era isso que eu queria... pode também. Porque a dúvida era essa, porque até onde eu sei era assim, né? É uma das poucas áreas que você pode trabalhar todo com pessoa física. Todo profissional liberal, ele pode optar por trabalhar com pessoa física. Você pega a sua licença normal na prefeitura, inscrição municipal, você vai pagar Mas isso só na área da saúde, Na né? área da saúde, você vai pagar um imposto fixo ali. Na verdade, assim, também qualquer autônomo pode recolher seu imposto de renda de forma opcional, pelo Carnê-Leão. Igual deu o exemplo mais cedo do encanador ou do eletricista. É claro que a maioria das pessoas não faz isso, mas assim, se a pessoa quiser andar na linha, ela pode, não quero abrir empresa, não quero abrir um MEI. Vai lá, preenche todo mês o livro caixa. E muita gente não sabe paga. a quantidade de benefícios que você tem de estruturação de crédito quando você faz a declaração de imposto de renda. Hoje, para você aumentar seu score, o principal ponto é a sua declaração do imposto de renda. Exatamente. Poucas pessoas se atentam a isso, né? Mas o Fábio deve estar com uma pergunta pronta ali para fazer. Você quer fazer para a Aline ou para o Thiago, Fábio? Pode ser para a Aline. Aline, ó, bem bomba. Não é bomba, não. É porque o MEI, ele tem aquele valor, né? Anual, né? 81 mil. De 81 mil, né? O limite de 6 mil. Automaticamente, ele desenquadra, eu preciso montar um processo para virar microempreendedor, ou o governo, a prefeitura, como é que é? O governo ou a prefeitura que faz isso? Não, e é automático? A Receita Federal, a partir do momento que extrapolou o limite de 81 mil anual, a Receita Federal já realiza o desenquadramento para o ano seguinte. Se eu quiser voltar novamente, não tem... Não, tem como. Tem como. Depois de um tempo, a gente faz a alteração da empresa para o regime do Simples Nacional, passa a recolher os impostos através do Simples e depois a gente faz uma solicitação. Mas aí naquele ano seguinte a empresa tem que faturar menos do que 81 para ela ter o direito de voltar para o MEI, né? Não é usual, assim, é um caso bem raro mesmo. Normalmente, até o que a gente orienta, o cliente migrou para o Simples por ter ultrapassado o limite. E aí, se for prestador de serviço, a prefeitura também lá no sistema de nota já vai mostrar que passou dos 81 mil, a Receita Federal vê pelo sistema interligado e aí vai mostrar lá que ela está obrigada naquele ano seguinte a migrar para o Simples Nacional. E aí não é muito usual, porque normalmente quando passa dos 81, a empresa não volta mais, né? Mas se no ano seguinte ela não faturar o limite de 81, ela pode, por opção, voltar para o MEI. Mas é bem difícil isso acontecer. Respondido, Fábio? Muito bem respondido. Aline, você que é mais ligado à área trabalhista, eu ouço todos os dias os empresários dizendo, nossa, é muito caro contratar, custa muito caro. Eu queria que você exemplificasse o seguinte, olha, um colaborador hoje que vamos supor que tem um limite salarial do sindicato de R$2.000, com todos os encargos, em média, quanto que ia custar para o empresário fazendo tudo certinho, como manda o contador? Então, depende muito do ramo de atividade da empresa,
Se a Do regime tributação, tributário. se a tributação Depende do que a gente dessa falou empresa- antes, né? Do É, regime tudo, tributário. tudo tem muito CIS, né? Então, se for do Simples Nacional, a carga tributária é basicamente o FGTS, que é apenas 8% do salário dele. Isso a gente falando de imposto, né? Uhum. Agora, quando a gente fala tributações fora do Simples Nacional, que temos hoje lucro real e lucro presumido, dependendo da atividade da empresa, essa carga ela pode gerar em torno de 25,8% até 28,8% do salário do empregado. Então, pensa só, nesse salário de R$2.000, aí a gente, o empresário pagaria aí 30%. R$280, R$300 por mês só de imposto de INSS. Isso Só só o INSS. um acréscimo. A gente Só um tem acréscimo. vários outros, né? Porque a gente Isso. tem férias, proporção. Então, aí quando a gente fala de imposto, basicamente é isso, né? Isso. Então, a gente tem o INSS, que seria essa alíquota aí de 28,8%, mais o FGTS, que já tem de toda forma, 8%, independente mesmo do estando regime. no Simples. Uma parte é passada para o colaborador? O FGTS, apenas o FGTS, que depois Que passa né, que é o fundo de todo garantia, pro depois de um colaborador. tempo, ele saca. 100% dele é pro É empregado. né? pro trabalhador. Aí Não, fala assim, mas o recolhimento dele, o empregador paga alguma sim. parte? Não. o empregador que paga. Se não, o empregado FG paga alguma parte? Não. O empregado não. Não. Parte do FGTS. Só o é empregador. O empregado tem a empregador. parte do INSS que não está dentro desses 25% a 28% que a Aline Ah, falou. tá. O É ainda INSS mais. que o empregado desconta paga uma dele- parte. Isso. O que eu desconto do empregado, eu já repasso ele diretamente para o governo em totalidade, né? Que seria para arcar aí com um afastamento, né? Seja por licença maternidade, doença ou até futuramente a aposentadoria. Aposentadoria. Mas, além desses impostos, a gente tem também os reflexos, né? Os direitos trabalhistas, né? Que aí tem aí seu 13º salário, férias, adicional de 1/3. E ainda temos que nos atentar aos sindicatos, Convenções coletivas. né? Cada sindicato determina uma série de benefícios diferentes. Mas teve alteração agora? Voltou a ser obrigatório ou continua Na não verdade, obrigatório? assim, essa é uma discussão que vem desde a época da reforma trabalhista. Alguns empresários, eles tapam os olhos e não querem mais nem Cumprir as analisar exigências convenção coletiva, sindicato, nem nada, porque se apegam ao fato da eliminação da contribuição sindical. Uhum. Mas o que deixou de existir de fato foi a obrigatoriedade de pagamento da contribuição sindical. A gente não está falando que os sindicatos perderam a força, eles perderam a força financeira. Entendi. Eles não recebem mais Mas aquele- eles ainda eles existem ainda e Os associados, podem né? ser acionados. Sim, inclusive alguns empregados que quiserem associar a sindicato, eles associam, pagam as suas taxas contribuição de associativa. filiação associativa, seja ela assistencial, eles criam vários nomes aí. Inclusive, há pouco tempo aí nós tivemos também, Discussão, não né? sei se você acompanhou a questão da contribuição assistencial, né, que Judicialmente, né? É. Voltou à tona. então, hoje a contribuição assistencial, a partir do momento que ela tem a previsão na convenção coletiva. Então, aí, veja só, convenção coletiva, então ela existe. Entendi. Então, a partir do momento que lá na convenção coletiva tem a previsão de desconto da contribuição assistencial e tem a previsão de que o empregado pode se opor a esse desconto, se tiver claro que ele pode se opor, ela é obrigatória. Ela se torna obrigatória. Então, Só que aí o empregado tem o direito de se opor para não descontar. é necessário que essa Só que ele cláusula tem que fazer, exista. É necessário que essa cláusula exista para que, de fato, essa obrigatoriedade aconteça. Né? Tiago e Aline, essa semana vamos falar um pouco de política, porque não tem como a gente falar da área de vocês sem analisar a economia e a política interna e externa. Essa semana a gente teve a eleição do Donald Trump. Na sua opinião, o que muda? Será que a gente vai ser impactado com essa mudança de forma positiva, negativa? Qual que é a sua análise em relação a isso? Acredito que não ser impactado pela economia americana é difícil, né? Todos os países no mundo acabam sendo impactados, né? É a moeda referencial, né? Vamos dizer, moeda mundial. E acaba que é um país, né, de dimensões assim econômicas gigantescas, né? Junto com a China são os maiores. Então, tá tendo uma mudança totalmente à direita, de uma direita mais radical, que é o viés do Donald Trump. Então, acredito que o Brasil vai ser impactado, ainda mais com um governo agora de esquerda aqui.
muito embrionário, ainda muito no início, mas a sensação é que nesse mandato ele veio realmente chutando a porta, que ele, acho que dentro do viés de pensamento dele, ele quer deixar um legado. Não estou aqui fazendo juízo de valor se é bom ou ruim. Até porque lá a legislação é diferente da nossa, né? Ele não vai poder candidatar mais, de novo, a não ser que haja uma alteração na lei. Bem difícil. E só pela posse dele, a força, o poder que ele demonstrou, ele tinha empresários lá que juntos formam um PIB de 130 países. Exatamente. Então, ali você vê a força do cara que ele não teve no primeiro mandato. Então, ele chegou assim com um grupo muito forte. A política tem essas coisas, né, Josimar? Tem uma época que os países, a população experimenta um viés mais de esquerda, não dá certo, aí vai para a direita, passa um tempo, enjoa, muda de novo. Eu acho que essa alternância ela é salutar. Até saudável. Eu acho que faz parte. Desde que a estrutura de legislação do país já seja bem formada, ou seja, qualquer besteira que um governante fizer não impacte tanto no dia a dia das pessoas. O problema é um país igual o Brasil, um país mais assim arcaico, mais desorganizado, vamos dizer assim, que tá avançando devagarinho, mas é um passo. O povo acredita em mentira demais. Demais. Essa semana eu gravei um conteúdo que saiu uma pesquisa de uma revista americana. Nós ganhamos um prêmio que eu não gostaria de ganhar. Nós somos o número 1 em fake news no mundo, número 1. Mas o nosso tempo já chegou ao fim. Foi muito bom. Deu para falar tudo, Thiago? Deu. Quase tudo, né? Aline, tem mais um pouquinho para acrescentar, mas siga para uma próxima oportunidade. Aline, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não. Fica para outra. Fica para o próximo. Ó, gente, já está aqui um sinal que haverá um segundo episódio. Mas antes de finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para esse público aí, uma mensagem que vocês quiserem. Pode começar por você, Thiago. Obrigado. Antes de passar uma mensagem pessoal, só para finalizar assim, sobre a questão do escritório, né, da nossa empresa, nós, como havia falado um pouco mais cedo no nosso bate-papo, nós ficamos aí durante praticamente 16 anos no endereço que eu havia mencionado, no setor marista, nesse prédio comercial, e o ano passado nós mudamos de sede. Então hoje estamos em casa nova, já tem uns 6 meses, no Jardim América, um imóvel de rua, vamos dizer assim, que era nosso sonho, sair do prédio comercial e ter uma fachada e tal. Então, convido todo mundo que está assistindo a nos visitar, tomar um café com a gente. Se você tem dúvidas, ficou alguma dúvida sobre o bate-papo que a gente conversou, ou sobre outros assuntos, né, na parte contábil, tanto quem está querendo empreender, começar um negócio novo, ou quem está aí já no mercado e tem alguma situação para nos trazer, estamos à disposição. Aline, agora é a sua vez. Mais uma vez, obrigada, Josimar, pela oportunidade de estarmos aqui. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não se prendam a questões políticas. Porque entra governo, sai governo e o resultado depende de você. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui o contato do casal, o contato da Conceitos Contabilidade. Se você está precisando de um trabalho, você viu aqui a qualidade técnica desse pessoal, o conhecimento. Então, agende um horário para tomar um café com o Thiago e com a Aline para você colocar a sua empresa nos trilhos em 2025. Quem ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. Muito obrigado. E se você quiser apoiar esse projeto, tá aqui na legenda o Pix para você fazer a sua contribuição de qualquer valor. E se você quiser se tornar um patrocinador do podcast, também tá os contatos para você nos procurar. Muito obrigado e até o próximo episódio.